Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter um negócio de sucesso. E agora aqui de última hora precisamos encontrar aqui uns acessórios para o nosso convidado de hoje, que eu sei que é um cara que gosta de ver de se concretizar o que está falando através do papel. E é um cara que eu tenho muita estima, um amigo, irmão meu, que tem me ensinado muito sobre gestão, sobre sucessão. A gente tem feito alguns matches de trabalho junto aí, então é um cara que eu considero muito como profissional e como pessoa. Seja bem-vindo, meu irmão, Pedrão Muschetz. Agora já sei falar, hoje com um podcast exclusivo, já veio aqui com um convidado também, já entrevistamos o Wendel da Conquer, o seu Elias, e hoje está aqui de forma exclusiva com a gente aqui, meu irmão, seja bem-vindo, já conhece a casa, né? Já é de casa nossa aqui, então, meu irmão, bora, vamos acelerar com essa galera aí. Legal, André, poxa, obrigado, eu tava vindo aqui hoje e lembrei do dia que a gente se conheceu pessoalmente lá numa imersão da Conquer. Você chegou, comentou, falou, pô, cara, tô com o podcast lá e tal. Meu sócio tinha vindo já, né? Sim. E ali que foi uma conexão muito legal, cara, de valores, de princípios, de fase da vida, fase do negócio. E até de conversando um pouquinho antes de iniciar o episódio, a gente pensou de falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os estágios que os empreendedores passam, onde eles ficam e o que impede deles romperem na gestão ou um pouco na governança também, que é o que eu falo aí no dia a dia. Massa. E aí, Pedro, só arranja uma caneta pro homem aí, senão já é uma confusão aí. Hein, Pedrão, talvez você não saiba disso, cara. Ou talvez eu tenha te falado e você não lembra, cara. Mas o dia que a gente se conheceu, irmão, foi, cara, talvez assim, os dias ali, né, que a gente passou junto, cara, foram os dias mais importantes, cara, nos últimos anos da minha vida, irmão. Caramba. Cara. Muito louco isso, cara. Ali veio muita clareza, várias coisas aconteceram, né? A gente estava lá em São Paulo e além de muita clareza, muitas... Bom, eu sou um cara espiritualizado, né, irmão? É o que eu acredito muito nisso, né? E ali, cara, eu vi realmente Deus agindo na minha vida naqueles dias ali, irmão. Foi muito louco. Que legal. Muito louco mesmo. E hoje eu sempre falo pra galera, pô, cara, aquele dia, esse momento lá em São Paulo pra mim foi incrível, cara. Foi incrível, realmente. Teve umas viradas de chaves ali muito sinistras. E hoje a gente tem feito aí um trabalho, cara, tá conseguindo realmente avançar com força. E muita coisa aconteceu naquele final de semana lá, meu irmão. Então eu sou grato a Deus, cara, pela tua vida, irmão. Muito legal. Ter me presenteado com nossos caminhos se cruzaram aí pra gente poder acelerar junto. Que legal, né? Nós dois tínhamos tudo para ficar na nossa cidade, né? Teu filho tinha nascido e a minha esposa estava prestes a nascer. E eu lembro que a gente estava no Uber, cara, trocando ideia, você contou a tua história. Cara, a gente se emocionou, foi muito forte, acho que gerou uma amizade, cara. Eu digo mesmo, a amizade de vocês tem sido um presente para nós, para o Igor, e estou muito feliz, espero que a gente possa nessa noite também compartilhar, transmitir isso que é a nossa amizade, o que é os relacionamentos nos negócios para o pessoal que está ouvindo aí também. Com certeza. Isso aí, mano. Bora acelerar então. Legal. Meu irmão, vamos então pra lenha, né, cara? Bora! Pedrão, cara, empreender, cara, ele é muito... Puxa, hoje eu sempre falo isso, cara, que ele é muito romantizado, na real, né? E ok, não tem nada errado nisso. E é incrível empreender. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, pela ciência dos negócios. Mas entendemos que hoje a gente precisa passar uma clareza para algo que a gente já fez, erramos, ajustamos e continuamos no processo de evolução, mas acho que seria interessante que a gente passar uma percepção, algum caminho assim para essa jornada do empreendedor, para essa jornada dos negócios, para essa galera que está nos escutando hoje, o que já tem o seu negócio ou quem está iniciando, para que não precise passar por o que nós passamos, né? E consiga diminuir, antecipar o sucesso de anos, às vezes em 1, 2 anos, algumas viradas de chave aí. Então, meu irmão, o que você acha? Tem uma jornada, tem um caminho na tua percepção? Como que é o rolê? Legal, cara. Eu sou muito curioso por processos e falando da minha infância, eu gostava de brincar com Lego, cara. Lembra as pecinhas de montar? Eu lembro que desde criança eu ficava fascinado em encaixar as coisas no lugar. Eu digo que é uma visão de administração também, de organização. E minha família teve negócios, mas acabou, tanto da parte do meu pai e da minha mãe, os avós, perdendo tudo. Isso foi algo que me marcava, porque eu, num período da minha vida, estudei em um colégio que tinha pessoas, filhos de empresário com boas condições, e eu me questionava, pô, mas que coisa, né? Meus avós tiveram negócio, mas perderam e tal.
E eu me questionava um pouquinho por que eu estava naquela situação. E eu sempre queria entender onde que se perdeu aquele negócio na vida da na minha família, né? Nos meus avós. E enfim, só contando um pouquinho da minha cabeça, tá? Só para a galera entender. Nesse processo, eu estudei, fiz faculdade e na faculdade eu comecei a querer descobrir quais eram os estágios dos negócios. Né? Eu me tornei pesquisador científico, comecei a entender, entrevistar empresas e entender aonde elas se perdiam nessa jornada, porque eu estava numa busca de querer recuperar aquilo que a minha família tinha perdido, né, na sua trajetória. E aí eu entendi o ciclo das organizações. Existe um especialista chamado Chakyadizes que ele fala que toda organização tem um ciclo. Quando ela está crescendo e tem fases, ou ela se estabilizou ou ela está em declínio. E aí eu entendi os pontos que levavam uma empresa à falência, comecei a estudar, abri minha empresa de consultoria e, resumindo no pano de fundo aqui, não somente Chakyadizes, mas também como o mundo das startups lá do Vale do Silício, que vive negócios de forma muito rápida, pré-estabeleceu basicamente 4 fases da jornada do empresário e o que ele tem que acertar naquela fase para ir para o próximo nível e o que normalmente impede dele transitar para o próximo nível. Os meus avós, eles erraram nesses estágios e quebraram e perderam tudo. Meu pai também tentou empreender, foi uma pessoa que foi lá, se deu gás, fez, mas também não conseguiu. Então eu tinha um fantasma na minha cabeça. Pô, se eu abrir um negócio, pode ser que eu vou quebrar, vou falir. Então foi estudar bem esses estágios e entender. E entendendo esses estágios, a gente, graças a Deus, tem conseguido vivenciar, ter a nossa empresa superando eles, mas também ajudando mais aí hoje de 300 negócios e já mais de 1.000 empresários que a gente ajudou no Brasil e fora do Brasil. Massa, top demais, top demais. Então tem uma jornada, né? Massa. E bora lá, eu quero saber dessa jornada aí também, mano. Eu falei, parou, né? Hein, qual que é a jornada? Só antes da gente seguir aí, Fala galera, aí. quem tá ao vivo com a gente aí, né, cara, gratidão pela audiência de vocês. Se achar que faz sentido dar uma interação lá, alguma pergunta, se você tiver sorte hoje, ganha uma consultoria do Pedrão online. Opa, ao vivo aí, né? Aí sim. Então se a gente tiver tempo lá, a gente consegue estar respondendo algumas perguntas. Se quiser mandar lá, fique bem à vontade, beleza? Boa. Pedrão, primeiro pilar desse rolê aí, pra onde eu olho? Bora. Vamos lá. Normalmente o perfil do empreendedor é aquele cara inquieto. É aquele cara que ele decide fazer as coisas um pouco diferentes, ele não quer muito trabalhar para os outros, ele quer ter o seu próprio emprego, quer mandar no seu próprio negócio, né? Tem até um videozinho do Agostinho Carrara que a gente usa, que o lado bom do seu próprio negócio é que ninguém manda nele, ou também manda, né? Porque se ele é o próprio patrão, ele não pode mandar ele embora, e se ele mandar ele embora, ele não tem mais ninguém para trabalhar para ele. Então é o autônomo, né? É o primeiro. E o empreendedor, ele normalmente começa assim. E essa fase 1, quem estiver anotando aí, eu gosto de trazer que é a fase da ideação e validação. Ideação. Massa. É a hora que o cara tem aquela ideia, aquele insight, ele fala assim, nossa, eu vou ser empresário, descobri que eu nasci para isso, e ele pega um problema, ele busca resolver esse problema e ele começa a pôr um preço e começa a vender a solução daquele problema. Só que o ponto é que se ele não validar muito bem isso no mercado e não cumprir com alguns estágios, ele até pode ir para o próximo nível da operação, ok? Mas talvez vai faltar algumas coisas na empresa dele, nesse estágio que ele não cumpriu. E a empresa ela vai estar imatura, indo para uma fase mais complexa. Por exemplo, um jogador de uma base de time de futebol, vamos lá, sei lá, de uma terceira divisão ou de juniores, que ele decide jogar a Champions League, o que vai acontecer, André? Ele vai ver o tamanho daqueles caras, ele vai ver a força e ele vai falar, puxa, eu não tenho capacidade física. Ele pulou alguma etapa, ele tinha que ter feito um treinamento mais robusto e faltou com algumas coisas. E o que é a validação? Basicamente que ela defende. Todo mundo tem boas ideias, mas uma ideia sem execução ela não vale nada. Grava isso. Um dos maiores especialistas de valuation do país, ele falou o seguinte, uma ideia ela pode valer o valor que você quiser, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, vezes o multiplicador execução. Se a execução for uma execução nota 1, R$1 de ideia vezes 1, ele vai ter uma empresa valendo R$1. Se ele tem um fator de uma ideia que ele falou que vale 100 mil, mas ele executou num fator 5, depois eu explico o fator 5, ele pode ter um negócio que vale 500 mil. Se ele fez uma execução de um negócio que a ideia dele valia 1 bilhão e ele executou
num fator 10 e deu certo e teve sucesso, valeu 10, 100 bilhões, pode ser um negócio maluco. Só que no meio disso tem um outro multiplicador que pode ser, às vezes, negativo. E esse fator negativo que as pessoas esquecem de multiplicar, que durante a execução tem a excelência dele. Se ele multiplicar por um -1, a ideia dele pode valer menos 1 bilhão. O 500 mil pode ser menos 500 mil, pode ser uma dívida. Caramba. Só que esse fator as pessoas não consideram muitas vezes. É o fator de sucesso de um negócio, de uma startup. O cara considera, beleza, a minha execução, a minha ideia, ele acha que vai ser sempre positivo. E como que eu descubro isso na ideação? É validando o maior número de pessoas e chegando num indicador chamado PMF, que é o Product Market Fit, que é o produto com o mercado com fit ideal. O que é? É todos os meus clientes que eu tenho, eu fazer uma pergunta para eles dizendo, se a minha empresa deixar de existir, o quão triste você ficaria, o quão decepcionado. Se de uma base de 100 pessoas entrevistadas, 40 responder que ficaria muito triste com a inexistência do seu negócio, do seu produto, você passou por esse estágio. Tem um indicador, então. Tem um indicador. 40%. 40% do PMF. Pô, Pedro, mas nada a ver, nunca passei por isso, nunca tive que fazer isso. Beleza? Tem empresas que não fazem isso e pulam para a fase da operação e às vezes vão tentar tracionar, escalar o produto e o negócio. Aí, André, você já ouviu falar nas pessoas que falam assim, cara, eu tenho uma empresa do tamanho que eu tenho, porque se eu escalar ela, eu vou escalar um problema? Sim, diversas. É comum. A grande maioria. A nossa empresa pivotou várias vezes porque estava no modelo de negócio que estava difícil de ter o PMF de 40% e o formato de consultoria tradicional que a gente prestava, ele deixava a gente muito distante. Então, por muitos anos, a gente deixou de escalar, tracionar, porque não tinha o modelo de negócio ideal. E grava isso, tem empresários que a vida inteira não vão enriquecer, não vão crescer porque escolheram o modelo de negócio errado. E não testaram. Não testaram ou ele insiste no modelo de negócio que não é escalável, ele está tentando forçar algo que não dá certo. Sim. É a mesma coisa que um cara que ele escolheu um modelo, vamos lá, de hotelaria, num lugar que não é favorável da ocupação, ele investe milhões e aí ele fala que não dá certo. O negócio, ele fez de tudo. E o que está acontecendo nessa empresa? É um cliente, não vou poder dizer o nome, mas ele escolheu a cidade errada. E o modelo de negócio que ele escolheu também e o que ele investiu, o payback hoje desse negócio está em 25, 30 anos. Caramba, cara. Dá para reverter hoje? Não dá. Ele escolheu aquilo. Caraca. Então, quando a gente fala, pessoal, que é importante a validação do modelo de negócio com o PMF, não é só o produto e serviço. É você entender que aquele modelo que você está escolhendo é aquilo que você vai ter que entregar e executar. E tem pessoas que morrem a vida inteira tentando e não pivota. E grava esse ponto. Quando a gente não encontra o PMF e a gente não consegue um modelo de negócio que leva a condição de vida que a gente quer ter, que ela está muito atrelada, muitas vezes, do empresário a ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, e ele não tem coragem de pivotar, ele vai ficar preso nesse ciclo até a morte e às vezes ele vai para a operação e por isso que o empresário está preso na operação. Ele errou o modelo de negócio, ele não conseguiu validar o PMF, ele está queimando estágios e ele não está disposto a pivotar. Que pivotar é o pé do pivô, né, no basquete quando se muda de lado aqui, né? Isso é o pivotar, mudar de direção. E o pivotar é dar pequenos passos em direções diferentes e ajustar. E aí a inovação ela tem uma matriz, que pode ser uma matriz de inovação incremental, que são pequenas inovações, arquitetônica, radical ou disruptiva. Por nível de impacto e de risco, eu escolho, normalmente, inovações incrementais. Deixa eu pegar aqui, caiu a chave. Alguma coisa aí? Caiu aqui, ó. Chave do Bit. Chave, cara. Bit móvel. Eu escolho muitas vezes daí, dentro dessa matriz de inovações incrementais, eu vou arriscando com cautela. E mudando e pivotando o meu produto, o meu serviço, o formato de entrega. E eu vi um vídeo esses dias do Flávio Augusto falando exatamente isso. Meu amigo, se escolher o modelo de negócio errado, não persista. Muda o modelo de negócio, pivota o formato, porque talvez o que você está vendo na internet, às vezes no Instagram, de um adolescente que enriqueceu, ou de outro cara que está escalando, ou tipo a própria Conquer, que a gente admira, que está voando e decolando como um cometa, foi porque o modelo estruturado foi para isso. O modelo online, educacional, pós-graduação. E o cara às vezes está com uma consultoria tradicional querendo ter o mesmo resultado. Sim. Ele não vai ter. E Pedro, ele tem que voltar. Agora você falando aí, cara, é até interessante levar essa percepção. Pô, a gente está aqui com
uma ideia, uma teoria, né? E eu tenho entendimento e eu concordo 100% com você. Tá? Mas hoje, cara, vamos partir do pressuposto assim, quem está nos escutando aí? Cara, tô há 5 anos nesse rolê e eu acho que eu estou nessa situação. Como que eu faço para iniciar um PMF aí, por exemplo? Uma pesquisa simples, assim? Cara, como que é? Simples. Gente, eu vou dizer que é muito simples. Você vai pegar um formulário do Google e você vai colocar a pergunta: o quão triste ou arrasado você ficaria se a minha empresa deixasse de existir e se o meu produto que você contratou, o produto que você contratou deixasse de existir? Simples assim. Simples assim, é só isso, só 2 perguntas. Pode colocar uma escala, por exemplo, de 0 a 10? Aí põe a escala, né, de 0 a 10. O ideal é que o cara coloque a nota ali acima de 8 para 10 é a escala que ele ficaria triste. E abaixo disso é irrelevante. Então você precisa ter 40% da base votando acima de 8, 9 e 10. Caraca, mano. Então, tipo, se a gente não tem isso, o que está acontecendo? A gente provavelmente está com o produto capenga. E quando o produto está capenga, ele não gera muito valor e eu não consigo tracionar. E quando uma empresa ela tem muitos produtos diversos, aí você começa a ver a dificuldade. Puxa, o cara não consegue nem aplicar essa pesquisa aí. Sim. Mas você acha que... Beleza, cara, pode ser aterrorizante isso daí. Sim, é aterrorizante. Pode ser aterrorizante. O cara vai rodar lá o PMF dele, cara, sei lá, 10% falou. E daí? Qual que é o próximo passo? Boa. Daí eu diria que é o seguinte: ouvir o cliente. Escuta o cliente. O que ele gostaria que tivesse que não está legal. Porque provavelmente ele está perdendo clientes, ele tá enchendo um balde furado, e aí o método de growth fala exatamente isso. Se você não tem um PMF em constante atualização e o teu cliente dizendo que é para ser feito, às vezes você está iludido, está cego com o teu castelo ali, né, de areia, né, o próprio projeto ali, esse projeto é um desafio, né, a pessoa às vezes está ali apaixonada pelo negócio, mas ele não caiu em si ainda da realidade nua e crua. Igual o Jim Collins fala, temos que enfrentar a realidade nua e crua. E aí ele tem que ouvir o cliente, cara. E quando ele ouve o cliente, ele vai começar a ter as respostas. E tendo as respostas, ele vai conseguir pivotar e ajustar o produto o serviço. E se ele não conseguir, dependendo da região, do local, aí vai a grande realidade. É melhor ter estômago para fechar esse negócio e empreender em outra coisa. Caraca, velho. Então, o que eu vejo hoje, né, Pedrão? Pô, a gente tem várias empresas, você também, enfim. E até clichê falar de Blockbuster, Kodak, Black Bear, essa coisa toda. Mas a real é que muitos empresários, empreendedores, cara, eles se apaixonam pelo produto. Se apaixonam. E esquece do que aquilo ali está resolvendo na vida das pessoas, entende? E daí essa simples pergunta aqui, cara, um PMF resolve o BO. Puxa, não estou performando, churn lá em cima, cliente saindo, não consigo vender. Às vezes o cara até consegue vender. Só que nem você falou, é a mesma coisa que encher um balde furado. Então, cara, excelente, sensacional dica. Inclusive eu mesmo vou... Cara, confesso que você nunca fiz isso. Vou rodar algo desse tipo aqui, cara. Faz muito sentido. Porra, eu adoro essas nossas conversas que a gente aprende pra caramba. Né, rapaziada? Tá louco. Boa. Show. Cara, primeiro passo, ideação, validação, validar se o teu produto continua resolvendo. Né? Se um dia ele resolveu, não significa que ele continua resolvendo. Exatamente. Tem alguma indicação, assim, só para encerrar esse primeiro item aqui, Pedrão? Tipo, de quanto tempo rodar um PMF ou você acha que não? Boa. Cara, eu vou dizer que daí é por taxa de performance do produto. Depois você pode ter um NPS. O NPS eu recomendo rodar a cada 6 meses. E se você não está crescendo mais e a tua empresa está estagnando resultados financeiros, quantidade de clientes, o NPS às vezes é rodado a cada 6 meses. Vai lá, procura as reclamações dos clientes e verifica que provavelmente tua empresa está estagnando e você tem que dar uma ajustada de novo. Os ponteiros ali. Para voltar a crescer. Então esse é um ponto bem importante. Massa. Fala pra galera o que é NPS aí, cara. Boa. NPS é a sigla chamada Net Promoter Score, ou a sigla do quanto você indicaria essa empresa com satisfação para um amigo ou um familiar. O Fred Richer foi o fundador desse método, que ele se tornou algo global e utilizado pelas empresas listadas na Bolsa. Então, as empresas listadas hoje no Brasil são obrigadas a ter esse indicador para saber se o cliente está satisfeito e está feliz. A pergunta é simples: você indicaria essa empresa ou esse serviço para algum amigo ou familiar? Se a empresa tem nota também 9 e 10, vale 10. Se ela tem 7 a 8, ela está numa zona amarela de risco, e de 1 a 6, ela está mal. E esse indicador ele determina, inclusive, a performance da companhia, se ela está
com esse indicador reduzindo, ela vai ter problemas de caixa, de faturamento. Se ele está com o indicador estabilizado, significa que não é ali que está o problema dela. Massa, top demais, cara. Muita consciência aí. Beleza. Então, tive a ideia, validei o produto. E aí? Qual que é o próximo passo, Pedro? Aí começa a operação e colocar pessoas no lugar certo. Poxa, esse é um ponto Esse é um desafio, hein, mano? Esse é uma gangorra, Esse daí. Rapaz, esse aí é desafiador. Sinistro. Vamos lá, estamos operando. E a operação eu gosto sempre de dividir em 3 pilares. O pilar de crescimento, debaixo desse pilar tem o time de marketing e vendas. Pilar da operação em si, eu chamo de pilar que tem produto, qualidade ou outros setores desse segmento. Né? Eu atendo empresas de engenharia que elas vão ter esse pilar de gestão de obra, aquisição de materiais, eles fazem vários setores ali. E o pilar gestão, que é o terceiro pilar, ele vai ser gestão de recursos e de pessoas. Certo. Basicamente, eu preciso ter esses 3 pilares num organograma para uma empresa rodar, gerando demanda, entregando a demanda e dando suporte para quem faz isso. Legal. Eu dou suporte com recurso e com pessoas para atender demanda. Fundador dessa metodologia é o maior especialista em pequenas empresas e médias do mundo, Michael Gerber, que fala no seu livro A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo, ou O Mito Empreendedor. Eu gosto muito desse modelo e faz todo sentido. Para nós virou um processo padrão. Em todos os negócios a gente chegar e falar para o CEO, para o fundador, cara, cadê o teu time, quem que faz o crescimento, quem que atende, quem que gerencia. Às vezes a empresa não tem isso, tem que dividir em 2 sócios. Daí normalmente é um sócio que vende, que busca, que faz marketing, e outro sócio que cuida da gestão e da retaguarda. Aí eu dividiria gestão do produto e gestão do time e pessoas. Mas eu gosto do tripé também, tá? Porque nesse tripé, eu consigo depois desdobrar de novo abaixo, né, de cada um desses setores, esses líderes, que normalmente abaixo do CEO eu vou ter ali um gerente. Sim. E eu preciso buscar esse cara. É uma busca incessante até o dia que eu encontro, porque só assim o CEO vai ter mais paz. Ou o fundador vai conseguir cobrar de alguém um resultado. E debaixo disso tem os analistas e os executores, que tocam a operação. Que tem metas de marketing de vendas, que daí presta conta para um gerente de crescimento, que esse aí presta conta para um CEO, que prestaria conta para um conselheiro. Basicamente isso. A partir do momento que a empresa consegue ter essas pessoas rodando e o dono não está mais tão preso no operacional, e o operacional, eu digo tarefas operacionais da última camada, que o cara fica, sabe as tarefinhas do dia a dia, que ele não para pensar. Tarefa tática é quando ele delega e gerencia o que as pessoas estão fazendo, e estratégica é quando ele está pensando no futuro. Futuro, novidade, tal. Ideal que a gente dedique pelo menos 20% em estratégia do nosso tempo. Um CEO dedique talvez daí mais, vamos pensar assim, 30% em tático e 50% no operacional. Faz parte. Quando esse cara sobe e tem um time, ele daqui a pouco não está mais nada no operacional. Está muito tático e estratégico. E daqui a pouco esse cara vira conselheiro, aí ele só fica no estratégico. Mas isso leva anos. Isso leva anos. E se ele vir a faltar, a empresa provavelmente vai ficar perneta. Sim. Então, cara, não é complexo. É difícil de fazer isso, mas o básico funciona, cara. Sim. Eu preciso de um organograma, preciso de sócios e time para esses 3 pilares, cara. Massa. Pedrão, o que eu mais escuto é o seguinte, e já escutei várias vezes disso. A galera vai para a internet e fala assim, viu, você que é dono da empresa, você não pode estar no operacional. E você falou algo ali, cara, 50% operacional. Eu falei assim, cara, como assim 50% operacional? Porque o que eu acredito, tá? Que as crianças fazem o que gostam e os adultos fazem o que precisa ser feito. Não é? Então, cara, tá no operacional, eu acho que deve ter um prazo de validade. E algumas vezes eu já vi, cara, inclusive clientes nossos já passaram por isso. Receberam lá algum tipo de consultoria e tal. Falaram, não, você tem que ser estratégia, você não pode fazer o que você faz. E, cara, as empresas desapareceram, porque não tem um braço, assim, né, para operacionalizar tudo isso. Então, tem um time, assim, puxa, não, cara, ó, 1 mês, 6 meses, 2 anos, 10 anos eu fico no operacional, daí depois eu saio e tal, ou não? Ou é mais assim, o andamento do processo, contratar pessoas na prática, assim, como que você vê que isso pode funcionar? Cara, cada empresa tem o seu momento e eu vou dizer que, vamos dizer que o check-in, igual a gente falou do PMF ser a confirmação que eu posso ir para o próximo nível, no estágio da operação é basicamente eu ter
esses líderes tocando o tático, que é o gerencial, tem um time fazendo operacional, e o fundador ele está conseguindo dedicar na sua agenda mais ou menos essa classificação que eu coloquei ali, de 20, 30, 50. Porque mesmo o fundador, ele vai ter algumas tarefas operacionais que é mexendo numa planilha, nem todo mundo vai fazer tudo para ele. Ele tem que ter uma habilidade básica de hoje em dia, por exemplo, saber mexer no Instagram. Né? O próprio seu Elias, ele vai ter 1 milhão de seguidores, a gente viajou com ele, ele faz o operacional do Instagram dele. Sim. Ele põe, sim, tem um time fazendo coisa, mas ele põe foto, põe vídeo. Você entende que tem um pouco de operacional. Normalmente no cara não vai ter alguém fazendo tudo por ele, porque tira um pouco a pessoalidade. Mas talvez esse 20, 30, 50 já seja um bom indicador para ir para um próximo nível, porque não precisa estar tudo perfeito para você focar daí no crescimento, tração, escala, mas você precisa ter um time que vai matar no peito a quantidade de clientes que vai vir, que vai atrair clientes, né, no crescimento e na escala, vai gerenciar aquilo e vai manter a empresa em funcionamento sem tanta dependência do dono. Uhum. Agora, como você falou, a frase ela é uma pegadinha, é trick, né, que fala. O dono não pode estar no operacional. Beleza, mas qual é o momento? Cara, boa. Quando eu deleguei, tem um time confiável que não perde performance sem eu estar lá. Porra. É isso, cara. E aí o que acontece? Às vezes o time não vai entregar perfeitamente aquilo. Uma aguinha aí, mano? Manda ver na aguinha aí, tudo certo. Quer café, Pedro? Quer um café? Cara, eu vou aceitar um cafezinho. Às vezes não tá tudo perfeito ali a estrutura, mas ele vai ter que dar o salto de fé que a gente fala nas startups. Cara, não tá perfeito, mas eu vou dar esse salto e vou sentir como é que o time vai lidar. Sim. Flávio Augusto, ele fala no livro dele que ele foi para Austrália, que o fuso horário era 12 horas de diferença, para ver como é que o time lidava sem ele e com um fuso completamente diferente. Foi o teste dele. Uhum. Não deu tão certo, o cara que ele colocou ali como CEO, gestor, ele falhou, ele voltou, se não me engano demitiu o cara, ajustou a casa, arrumou, depois foi de novo distante do negócio. Cara, e assim, é importante, cara, quem está nos escutando, cara, que é hoje aí o que faz tudo e tá naquela fase assim, que é a fase que eu e o Valdinei, nós estamos hoje com a Move Negócios, né? Uhum. Saindo da operação quase que na sua totalidade, né? Temos o time já, uma cadeia, um nível de liderança já, a gente está saindo da operação. Uhum. Só que a gente identificamos, né, que nem hoje, por exemplo, uma coincidência da gente falar sobre isso, que eu, né? É a minha percepção, hoje eu tô zero na operação, zero. Não faço nada operacional mais. Uhum. Boa. Tático, cara, talvez aí uns 30%. E os 70% mais estratégico mesmo. Né? Mas hoje eu vi que eu preciso dar um 20% lá na operação. Entende? E como que eu descobri isso? Olha que louco, cara. Isso é legal. Massa, né? Você tá endossando aí. Como que eu descobri isso daí? Cara, conversando com o cliente. Entende? Conversando com o cliente. Um desafio ali, um desafio aqui. Por quê? Nós, na condição de empresários e gestores, olhando para fora, tem que entender o que o cliente está falando. E, cara, é umas coisinhas, às vezes é um feedback que vem, Pedrão, é uma coisa muito sutil, muito pequena, e eu sempre falo, cara, nada grande começa grande. Cara, um casamento termina, não é porque o cara deixou o boxe molhado, entendeu? É porque o cara deixou o boxe molhado por 10 anos, porque o cara era grosso com a mulher. É por isso que terminou o relacionamento. Não é porque uma vez ele foi lá e deixou o boxe molhado. E a mesma coisa, esse termômetro que me ativa é justamente assim, cara, deixa eu escutar o cliente. Putz, cara, mas é uma coisinha pequena, é uma sutilidade, mas temos que tratar isso. E mudou, não percebe diferente, né? Cara, não, a percepção é diferente. E daí quando você vai para a operação, você vai entender que aquele negocinho pequenininho talvez seja um sintoma de algo um pouquinho maior. Então essa percepção, esse ajuste, cara, a gente só tem condição de ver quando a gente está na frente, no campo de batalha. É isso aí. Porque, cara, na boa, Pedro, isso é real, cara. O que eu vejo, irmão, o cara fala assim, não, saí do operacional, nunca mais eu volto. Porque, cara, quem já esteve enterrado no operacional, como eu, que já fiz 17 horas, e eu imagino que você também, e muitos que estão escutando, a gente já fizeram 17, 18, ainda essa semana, cara, eu toquei em 21 horas direto, cara. Nossa. 21, essa semana. Um dia que você acordou cedão lá de madruga? Foi, porque eu fui para Minas, cara. Foi viajar. Acordei 3h30 e voltei meia-noite e meia para casa. Nossa. E direto, intensidade. Então, cara, e muita coisa que eu fiz ali também foi uma parte, tinha parte operacional, enfim, né? Mas já fiz, cara. 17, o Valdinei também, você também, e muitos que estão escutando a gente já fizeram isso. Também. E daí o cara cria um ranço daquilo. Fala assim, cara, não volto mais pra isso nunca mais, velho.
nunca mais me pega operacional. E é aí que entra justamente o que a gente está falando agora. Eu tenho que estar de olho atento para o que está acontecendo na minha operação. Não é porque eu saí, cara, que nunca mais eu meto o pé lá. E ter esse tato, esse feeling de, puxa, vou voltar, vou sair, vou voltar, vou sair. Essa percepção é muito importante, cara, eu acho que pro sucesso do negócio, irmão. Total. Pro sucesso, esse termômetro, né? Nós, a condição de gestores, vai ter essa percepção, esse termômetro. E as pesquisas de satisfação, cara, é o que ajuda muito. É o que ajuda muito. Acho que um ponto que você falou ali, cara, que é interessante, que há poucas empresas que eu vi até hoje que o fundador e que o dono saiu totalmente do operacional. São raras e que a empresa continuou crescendo, avançando. Normalmente é porque tinha a gente chama de um bolso fundo com muito caixa e recurso e pôde pagar muitas pessoas boas. E às vezes a empresa até recebeu aporte para isso. Porra, cara, que massa trazer essa percepção, hein, Pedro? Entendeu? Que massa. Outra coisa, o cara já fez a venda da empresa e foi levado a um conselho, ou ele foi conduzido a ser um conselheiro, porque ele estava atrapalhando o time. E às vezes tem muita gente que fala, eu sou conselheiro, mas o cara foi o único lugar que acharam para não mandar o cara embora, para não mandar o cara embora, para não incomodar, tá? Às vezes foi por mérito, o conselheiro. Aí sim ele vai estar só ali no estratégico. Ou a empresa já fez a sucessão, igual uma empresa que a gente estava essa semana passada, onde a gente estava com o conselheiro, o presidente do conselho, ele fica só no estratégico mesmo, porque ele já está na terceira geração. E aí grava isso. Primeira geração é a geração do trabalho, do suor e que faz acontecer. A segunda geração normalmente é que pega a ideia que já está em andamento e vai fazer um crescimento e vai ter que inovar. E a terceira, às vezes, já é uma geração de investidores. O cara já senta na mesa para olhar indicador. Agora, isso é a companhia que a gente visitou, tem 75 anos. Tem como encurtar isso hoje em dia? Até tem, e eu pus aqui numa folha, que é as métricas das startups e empresas tecnológicas, que elas têm uma velocidade um pouquinho diferenciada. Né? Essa empresa que eu estou falando fazia e faz ainda máquinas de pulverização para agricultura, e faz trator, e faz colheitadeira de café. É uma economia real, é diferente o ritmo das coisas. Leva meses para construir o produto. Né? Hoje, falando do digital, o infoproduto, o cara cria num final de semana, vende e faz milhões. Sim. É outra velocidade. Então a gente tem que entender, volta lá o modelo de negócio que eu estou. Feito isso, qual que é o tempo médio que você até perguntou ali? Bom, vamos lá, cada empresa tem o seu tempo, mas nas startups recomenda-se que em média na fase inicial, ideação e validação vai de 6 a 12 meses. Certo. E inclusive os fundos investem normalmente em investimento anjo, de 100 a 500 mil reais nesse momento. Normalmente é isso. O que aconteceu com o Nubank, que foi milhões nessa fase, hoje em dia está bem diferente. Não dá para se iludir. Hoje em dia poucos fundos vão investir num PowerPoint, só numa ideia. Está bem diferente. Mas também tinha o histórico dos caras, investiram no jockey que a gente fala, né? Acreditaram neles. Depois da fase de operação, ela vai normalmente durar de 12 a 36 ou 48 meses, que é o tempo médio de se formar uma equipe, cara. Cara, você não vai ter um time que você conheça em menos de 2 anos. Todos os programas de partnership falam isso, né? Você tem que ter 2 anos para conhecer cultura, caráter, fazer o cara performar, desenvolver. Então a gente vê jovens falando assim, não, o cara não deu certo em 1, 2 meses. Calma, leva o seu tempo. Então tem essa média de 12 até 48 meses formando equipe e montando essa estrutura. Aí normalmente se você conseguiu ter isso e ter um produto validado, aí você vai começar a fazer a escala. Então estoura aí, rapaziada. Opa! Todo mundo vivo, hein? Todo mundo vivo. Certo. Os caras tão bravos, hein, mano? Tá tudo ok? Então bora, vamos pra frente. Até o tempo ali, 1 horinha? Vamos. 40 minutinhos? Sei, mais ou menos. Tá bom. Cara, daí vai voltando aqui então, depois faz um cortezinho lá, né? O período de crescimento, tração, escala, ele vai ter uma pegadinha ali também. Vai às vezes de 48, 60, 70 e poucos meses. Por quê? Quando você começar a escalar, você vai descobrir às vezes que o teu PMF tinha que estar maior. Você vai começar a pivotar e descobrir novas coisas. Vai ajustando os ponteiros. Vai ter que ajustar ponteiro de novo. Parece que você até retrocede, você volta
A Conquer mesmo começou com uma aceleradora de pessoas, vendia os cursos soft skills, de repente começou a tracionar, era presencial, veio pandemia, né? Daí eles falaram, cara, mudou tudo. Sim. Eles tiveram que voltar a se inventar, criar os cursos online e entraram na pós-graduação. Se reinventaram completamente, Sim, cara. Pivotaram total, né, cara? Total. E aí escalaram muito mais com esse produto que eles viram que era um mercado enorme. Então o cara vai ter que estar disposto de novo na tração, na escala, a pivotar, a validar. Cada produto ideal que ele tenha a sua validação. E aí anota isso, cara. Muitas pessoas nessa fase erram de novo. Elas começam a lançar muitos produtos e diversificar mais do que a capacidade do time que ela montou no estágio anterior. E de novo perde eficiência e aí que os negócios muitas vezes se arrebentam. Entendi. Então assim, nessa fase 2 eu não estruturei minha operação, na fase 3 eu começo a fazer lançamento de produtos que não foram testados e não foram operacionalizados. Eu vou normalmente inovando, normalmente eu vou inovar porque eu normalmente não tenho um produto vencedor pro resto da vida, mas eu começo a diversificar. Só que o erro dos empresários que eu mais vejo é, eles diversificam às vezes demais e o time que ele montou ali atrás na fase 2 já tem operação. Sim. Era para aquela estrutura. E aí ele quer começar a escalar e ele não consegue escalar o time, escalonar o time. Entendeu o BO? Entendi. Aí normalmente descasa a operação com a velocidade de crescimento e aí vem quebradeira. Deu pau tora. Pau tora, cai NPS, cai PMF, o cara se perde no controle. Por isso que é importante em cada estágio desse ter um conselheiro especializado naquela fase. Massa. E naquele segmento. Muito bom, muito bom. Ter os seus mentores, né? Os seus mentores. Cara, eu vou te fazer uma pergunta, mas não tem muito... É que você puxou aqui a visita que você fez, mas eu vou deixar ela aqui, que eu acho que vai ser legal. Vai lá. Mano, beleza. Idealizei, validei, operacionalizei, ou seja, beleza. Qual que é o próximo passo disso agora? Perfeito. Tô escalando, tô tracionando. Cara, o que vai determinar muito é o objetivo e os sonhos que esse empresário tem com esse negócio. Legal. Show. Ele quer ter um conforto familiar, ter sucesso com a distribuição de dividendos? Ele quer continuar mais 10, 20, 30 anos nesse negócio? Ele ama esse negócio? Tá tudo bem. Ele vai ter que daí se preparar para uma sucessão que ela ocorre normalmente quando o empreendedor tem entre 50 no máximo 60 anos. Deveria ser essa fase. Certo. Porque o vigor físico não é o mesmo de um cara de 30 anos. Tá. E o sucessor, ele vai ter uma média de 30 anos e vai estar sendo preparado, o que o mercado diz, por 7 anos. Então ele vai assumir lá pelos seus 30, 37 e o sucedido vai ter seus 50, 60. O ideal que os maiores especialistas em sucessão de empresa recomendam. Tem casos antecipados? Tem. Falei com um cara no final de semana que ele com 18 anos assumiu porque o pai faleceu. Cara. Bucha. Ele falou, cara, foi muito difícil. Tem casos lentos? Tem. Tendo um cliente que ele tem 72 anos e não conseguiu suceder. Ainda está tentando, mas, cara, ele adoece frequentemente. É mesmo, cara? E ele não tem pessoas para isso. Então a empresa, ela tá, cara, na linha entre permanecer viva ou quebrar e arruinar e terminar com uma dívida. Que louco isso, cara. Que louco. Difícil, cara. Cara, que louco, né? É difícil. Nossa. E ele não conseguiu fazer a sua saída até então, que é aí essa fase que eu falei, da sucessão ou da venda. Então eu sempre falo, eu chego nas empresas que... Eu chego no empresário e falo, cara, qual é o teu objetivo daqui X tempo, daqui X anos? O que você quer com esse negócio O que aí? você quer? Você quer ganhar dinheiro, quer ficar rico com isso aqui, quer distribuir dividendos? Ou você quer vender essa empresa e antecipar anos de lucro e pôr no bolso? Ou você está preparando ela para ser sucedida, para ficar com a família ou com algum executivo? Porque o formato que você vai gerenciar hoje, o modelo de negócio e a estrutura, vai determinar o resultado lá na frente. Cara, é desafiador isso pensar que... É tipo assim a morte, né? Que todo mundo sabe que ela vai chegar, né? E mesmo assim a gente continua aí, cara, querendo antecipá-la, né? Porque na real, irmão, vamos falar a verdade, Pedrão. Todo mundo, cara, hoje com acesso à internet e tal, o cara sabe o que tem que ser feito no teu negócio. Tem acesso, olha só esse conteúdo aí que o cara tem acesso de forma gratuita. Muito. E, cara, a real é que, né, não tem a força ali para colocar em prática. Por que você acha? Por que você acha que as pessoas não conseguem operacionalizar, sair de fato do operacional? Você acha que é muito ego, muita vaidade? Não, só eu sei fazer, só eu faço. Só que o cara não consegue ter a percepção de que toda essa construção dele vai desaparecer, cara?
que não tem uma perpetuidade, não tem um legado. Pô, imagina que tenso, né, cara? Daqui a pouco daí, beleza, eu vou morrer um dia. Daí É a única certeza de todos. Né? De todos, cara. E com isso, por exemplo, a Move, né, a Eagle que faz um trabalho legal, que transforma a vida, transforma o empresário, desaparece junto comigo. Cara, não tem ninguém para dar uma sequência nesse projeto, nesse legado. Agora a pergunta é, qual que é a dificuldade que você acha que as pessoas têm para operacionalizar e deixar o amadorismo e de fato ter um negócio, na qual tenha ferramentas de gestão, na qual ele consiga, por exemplo, tirar 30 dias de férias, na qual ele consiga assistir uma partida de futebol do filho. Por quê? Olha, eu fiz essa pergunta esses dias para mim mesmo e para minha equipe numa análise que a gente está fazendo do perfil do nosso público e a gente chegou com unanimidade na principal causa que os empresários sofrem. Tá? E nós concluímos, cara, que é a falta de pedir ajuda. O cara não sabe pedir ajuda. Caramba, cara. E o cara que pede ajuda, ele vai atrás, ele tem uma mentalidade de aprendizado e de crescimento. Ele vai achar a resposta. Seja se ele tem que fechar esse negócio, se ele tem que suceder, se ele tem que continuar assistindo, crescendo. Mas o cara que não pede ajuda, aquele cara que ele é individualista e o ego realmente atrapalha muito, ele é o cara que fica dando com a cara na porta, com a cara na parede, é o cara que se arrebenta e ele arrebenta todo mundo que está ao redor. A família dele se arrebenta, os funcionários se arrebentam, todo mundo paga um preço por estar do lado de pessoas teimosas. Porque se esse cara ele sabe que ele precisa de ajuda, ele começa a procurar na internet e ele vai encontrando informação. Sim. Mas informação e conhecimento não é sabedoria nem aplicação. E aí se ele vai lá e continua perseguindo a ajuda, ele vai encontrar um mentor ou um conselheiro que vai ajudá-lo a praticar aquilo. Ou ele vai achar um profissional que ele vai contratar, ou ele vai achar algum consultor que vai ajudá-lo. Sim. O cara que quer ajuda, ele acha. Mas o que não quer, ele vai ter muita dificuldade. Sim. E é isso que normalmente atrasa nos negócios dos estágios e das fases. Até hoje eu estava conversando com eles ali, antes de começar o podcast. Estava falando que Tavinho, tem um coração ensinável. Porque, cara, todo momento tem alguém que está disposto a ensinar a gente, né? Desde que a gente seja disposto a aprender. Cara, eu entendo, cara, que é uma característica do sucesso, Tavinho. É uma característica. Ter um coração ensinável, cara. Inclusive hoje, cara, eu estava com uma mentoria, cara, e eu achei muito interessante que ele falou bem assim para mim, assim, cara, quando ele me procurou, né, para mentorar ele, hoje ele trouxe a clareza e falou assim, cara, eu fui humilde em pedir ajuda. Eu falei assim, cara, é isso? Humildade. Pô, não sei de tudo. André, você consegue me ajudar aqui? Né? E nas trocas de ideias, assim, cara, é muito importante. Eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, cara, nós temos que ter mentores para tudo, cara. Seja para o relacionamento, seja para o negócio. Porque assim, ó, por exemplo, eu quero me tornar bilionário. Beleza, Pedro? Beleza. Eu vou me considerar... Você é bilionário, Pedro? Você é bilionário? Ainda não. Ainda não? Ainda beleza. Não. Faz sentido eu falar disso com você? Não. Não. Agora, eu quero me tornar milionário. Não, o Pedrão já é milionário. Vou falar com o Pedrão. Pedrão é milionário. Nós nos tornamos milionários. Agora, qual é o passo? Vamos achar os bilionários, vamos falar com o Flavião, vamos falar com os caras que estão no bilhão e ver o que os caras fizeram. Acontece, Pedro, que a gente dá muito... A gente não. As pessoas. As pessoas dão ouvidos, que eu já dei, mas hoje não dou mais. Sim, ouvidos sem uma clareza. E não, beleza, vai ouvindo qualquer um. E eu quero trazer uma realidade, cara. Eu tenho falado disso há algum tempo já. Eu nem sei se já falei isso aqui nos podcasts. Se falei, eu vou falar de novo. Eu fui para São Paulo de carro recentemente e, cara, nunca tinha ido para São Paulo de carro, assim, né? Sempre ia de avião. É um verdadeiro piada de prédio. E daí minha esposa ia junto, meu filho e tal. Né? Levei até a sogra junto. Nossa, galera. Que viagem! Tô brincando, sogrinha, ó. Que viagem. Tamo junto, é nóis. Que viagem. E, cara, meu pai pegou e falou assim pra mim, falou assim, viu, cara, não vá de noite. Não vá de noite viajar e tal. Eu falei assim, não, eu vou de noite, porque o piazinho, cara, daí vai dormindo, né? Porque você não bate 5 horas chorando no meu ouvido aqui pra lá, né? Mas eu vou. Porque na minha cabeça, olha só, Pedro, olha o ego e a vaidade do cara.
Não, cara, eu já fui pro próximo nível, entendeu? Puxa, meu pai fazia esse trajeto aí de Corcel, Chevette velho, né? Pô, tem um carro novo e tal, não tem problema nenhum, zero, né? Então, cara, meu pai não sabe o suficiente para mim, né? Mentorar nesse rolê, né? Mano, fui, cara. Cara, na hora que chegou o registro ali, meu irmão, eu falei assim, cara, por que eu fui fazer? Cara, meu pai, irmão, foi motorista de ônibus, cara, 30 e poucos anos de estrada, nunca teve um acidente fatal, com vítimas e tal, né? Sim. Cara, como que eu não dou ouvido pra um cara desse, irmão? Puxa vida. Talvez quando o assunto fosse, sei lá, negócios, beleza, eu não iria procurar ele. Procuraria você. Mas, cara, você não entende tanto de estrada como meu pai, que viajou por 30 e poucos anos e foi motorista rodoviário. E aí a percepção que eu tive no meio do caminho, eu falei assim, cara, que ensinamento, irmão. Nós temos que ter os mentores que já alcançaram aquilo que a gente não alcançou. Não é só eu dar ouvido a qualquer um, entendeu? E meu pai não era qualquer um nesse momento. Pô, um cara que tem case, o cara tem uma história, construiu algo. E hoje, cara, dentro do nosso negócio, pelo ego e pela vaidade, a gente deixa de procurar ajuda. E um dia, cara, num podcast aqui, cara, ela lá em cima, ainda a Carol Costa trouxe uma percepção, falou assim, impossível, e eu concordo com ela, por isso que eu falo, é impossível você crescer o teu negócio sem uma intervenção externa. Não tem, cara. Nas nossas conversas aqui, cara, quanta coisa já mudou dentro da Move. Então, cara, quando casamento, por exemplo, puxa, quero me aconselhar sobre um casamento. Eu vou me aconselhar com quem? Depois da partida de futebol, com os amigos solteiros? Os caras não entendem coisa nenhuma de casamento. Que sentido faz eu conversar com esses caras? Opa, deixa eu falar, cara, pô, o Pedrão tem um casamento massa. Deixa eu ver o que ele faria nessa situação. Aí é diferente o rolê. Então, cara, quem são os nossos mentores que a gente está procurando para determinar a área da nossa vida? É justamente isso que a gente está trazendo aqui. Cara, quer ir próximo? Traga as pessoas que são melhores que você para dentro do teu negócio. Gravei um vídeo esses dias que, cara, a maior característica que nós, empresários, temos que ter, cara, é saber manipular o nosso ego e a nossa vaidade. Porque o empreendedor, cara, é o bicho vaidoso, cara. O empresário é o bicho vaidoso, cara. Muito. Entendeu? Tem esse status, eu sou empresário, sei... né? Cara, não é, mano. Isso não é ter um coração ensinável, né? Então, irmão, é uma característica que eu julgo, assim, cara, crucial para o sucesso dos negócios. Deixar o ego, deixar a vaidade. Você trouxe essa percepção, cara, sinistra. Peça ajuda. E as pessoas são muito acessíveis, cara. Claro, manda lá um direct pro Flávio Augusto, cara, o cara não vai te responder. Ou se tiver muita sorte, talvez te responda. Mas ou a caixinha de perguntas às vezes responde. Né? Às vezes responde, cara. Mas manda um direct pro Pedrão aí, cara. Vê se não responde. O cara, não é? E é um cara que, pô, tem acesso aí, os caras da Conquer, que estão ligados direto, que estão direto com o seu Elias também, cara, que é um cara que está colado em Flávio Augusto e tal. Então, são pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Não chegaram no nível do Flávio Augusto ainda, mas tem muito que ensinar. Tem muito que ensinar. Então, cara, eu sei que tem o teu negócio aí, tá passando por... A gente está no passo 3 agora, né? Já identificou diversos desafios do teu negócio. Cara, tem como você procurar ajuda. É isso aí. De uma maneira acessível. É isso aí. Né? Depois o Pedrão vai deixar o hashtag dele aí. Não é hashtag, como fala? Fica a dica. O arroba dele aí para chamar lá. Pedrão, então, terceiro passo, a sucessão e agora... Boa. Último e não menos importante, quarto passo. O passo da sucessão ou da venda. A grande decisão. Porque o negócio ele vai ter as suas fases, os seus estágios. E chega um momento que o empresário ele vai vivendo a vida dele, ele começa a pensar às vezes em mudar de cidade, ter às vezes mais liberdade, porque ele já dedicou muitos anos da vida dele àquele negócio. Ele começa a parar para pensar, vale a pena eu continuar trabalhando tanto por esse projeto? Será que eu não consigo ter uma quantia financeira ou mudar o modelo de negócio agora e ter uma vida diferente? Porque a consequência final de uma empresa saudável é essa. Sim. Mudar a vida dos empresários, dos fundadores, gestores e da sociedade, do seu cliente. Então, ele pode fazer isso de 30 a 40 anos, que é um período aproximado de sucessão, né? O cara abre com 20, transita com 50, 60. Ou ele pode fazer antes isso. Como? Ele pode, muitas vezes, encontrar alguém que faça uma fusão com a empresa dele. Ele pode ter descoberto que o modelo de negócio não era o ideal, mas agora se ele vender vai dar um problema, então ele vai arrumar por 1, 2, 3 anos
e vender totalmente a operação para uma empresa maior. E aí ele se vê livre desse projeto. Sim. Só que ele vai ter que aprender a negociar bem e entender que se ele tem um produto saudável, está gerando resultado, tem uma escala de crescimento e ele tem um time, aí provavelmente ele vai conseguir ir para um conselho, cumprir um período de earn-out, que é um período de transição, que ele continua ali por 2 a 3 anos ainda na companhia, ajudando a transferir o conhecimento técnico dele e para os executivos que estão assumindo ou para quem fica. E após isso, normalmente ele recebe a última parcela, o último cheque, e ele está totalmente livre daquela empresa, daquele negócio que ele construiu e por aí vai. Normalmente é esse processo. Caraca, mano. Mas a jornada aí, chegar nesse nível de vender o negócio sem você, cara, é sinistro, né, mano? É sinistro. E inclusive, tem um podcast que eu gravei com um parceiro nosso que ele explica os sentimentos, as dores que ele passou, porque ocorre o que a gente chama da depressão pós-venda, onde você fala assim, cara, minha vida era aquilo, eu fazia isso, o que eu vou fazer no dia seguinte? Porra, cara. E aí ele pensa assim, nossa, foi um filho, né? Casei a minha filha, meu filho foi pra faculdade. E, cara, complementando, eu tive 2 vendas recentemente. Caramba. E eu passei por isso e foi louco porque eu já tive 7 negócios, eu fui sempre muito empreendedor, eu não validava muitas coisas, eu ia para operação, ia torando, eu era muito acelerado. E um dia eu comecei a ver que eu estava desperdiçando energia. E aí desses 7 negócios eu comecei a entender que eu precisava focar energia em uma coisa só, que hoje é o Eagle. Então eu encerrei uma operação, outra deixei com uma pessoa, outra também fechei as portas. E aí sobrou, por último, 3 projetos. Uma startup que eu tinha fundado no ano ali de 2021, um coworking que eu também tinha escolhido esse negócio, que na época que eu fiz foi antes da pandemia e parecia tudo muito bom. E aí o mundo mudou, tive que arcar com alguns custos grandes. E aí eu vou contar um pouquinho do coworking. Eu entendi que aquele modelo de negócio não agregava na minha vida. Uhum. Eu amava o lugar, né? Você acabou não indo ainda conhecer o lugar, mas deve ter visto por fotos. Era 1.000 metros quadrados, uma casa, podemos dizer aí, uma mansão no centro da cidade, muita árvore, animais, e tinha jacu, tinha passarinho, era um negócio fantástico. Cabia muitas pessoas ali, só que aquele negócio, ele era agradável, gerava um status, todo mundo se impressionava, só que o modelo de gestão de espaço físico não tinha nenhuma ligação com o meu business principal, que é conhecimento e educação. Só dissipava energia. Daí o que a gente fez? Depois de 1 ano e meio, de muita conversa, de muito alinhamento, fui a mercado, fiz o processo de M&A, que normalmente, para quem está ouvindo, o processo de M&A ele ocorre no seguinte formato. Anota aí. Primeiro, toda vez que eu for querer vender uma empresa ou a minha empresa, eu entender que chegou o momento de ser vendida, eu vou ter que decidir e perseverar nisso. Primeira etapa, cara, decisão e decidir com os sócios. Senão vai ter coração dividido no meio. Segunda etapa, eu vou fazer um valuation e vou projetar o resultado dessa empresa. Terceiro, eu vou ao mercado apresentar esse valuation ou esse teaser, que é um documento, às vezes anônimo, às vezes não, para possíveis interessados. Quarto, eu vou fazer um documento de confidencialidade com a pessoa, vou abrir os números. Quinto, provavelmente vou assinar uma carta de intenção de venda dessa empresa, vai ter as discussões e números. Sexto, eu vou fazer a due diligence ou auditoria. E sétimo é a negociação final e o grande dia, que se acerta os pingos nos is, acerta o pagamento e... Pega o cheque. Aperta o F5, ou às vezes parcela, né? Sim. Então, nesse coworking, por ser uma operação pequena, graças a Deus a gente conseguiu vender no Pix. Foram 2 parcelas, foi boa a venda, vendemos porteira fechada por uma grande empresa. Cara, foi muito bom. Mas uns dias depois ali eu fiquei meio deprimido, cara. Porra, cara. Só que o que eu logo fiz? Eu sabia que ia acontecer isso, logo a gente alugou um outro espaço no escritório que era o nosso sonho estar e fomos para o que a gente considera um dos melhores coworkings da cidade. Fomos com todo o time e criamos aquele ambiente. E aí rapidinho sumiu aquela sensação. Legal. E da empresa de tecnologia, foi um processo também de 1 ano e meio de negociação com os meus sócios. A gente tinha participado da fundação juntos, foi um processo desafiador. Criamos uma empresa de tecnologia do zero, foi...
Cara, muita dedicação. Essa empresa foi o que eu dediquei muito minha capacidade mental, minhas horas de sono, tempo de família. Cara, eu até muitas vezes me arrependo de ter dedicado tanto por ter abrido mão da minha família. Não pelo negócio. O negócio, graças a Deus, está indo bem. Mas aquilo fez eu entender que ali eu errei, porque eu estava buscando muitos milhões com aquele negócio. E não era mais pelo propósito, eu lutava contra aquilo porque eu gostava de ser conselheiro, consultor. E algumas vezes cara, chegava tarde em casa, ficava horas fora e eu olhava, cara, eu tô perdendo a minha família, cara. Por um objetivo da tão sonhada liberdade, por ter minha cara numa notícia, numa reportagem que fiz não sei quantos milhões. E aí eu tive que chegar para os meus sócios. Na época minha esposa não estava muito bem de saúde, tinha acabado de engravidar e falar assim, galera, encerrou o meu tempo aqui. Foi difícil, uma reunião difícil. Meus sócios falaram, cara, como assim e tal? Vai passar, vai tudo melhorar. E os caras foram super receptivos, entenderam, me apoiaram, mas eu vi que eu não conseguia mais entregar o ritmo que eles precisavam de mim com o negócio. E aí a gente conversou, depois de passar por um processo ali também, a gente conseguiu acertar, entender valores, entender o que ia acontecer. Graças a Deus, bem no momento veio um fundo americano também e eles fizeram uma maravilhosa captação, estavam fechando com grandes empresas, tinham acabado de fechar com o iFood e a empresa foi, se encerramos, assinamos, nos despedimos ali juridicamente e é engraçado porque eu volto e meia dou uma olhadinha como é que está indo a empresa, celebro com os caras, torço por eles, estou feliz pra caramba que eles estão crescendo, estão se desenvolvendo. Fica um sentimento de ter visto um filho, né, ter sido emancipado, mas faz parte, cara. Faz parte da vida e se encerra esses ciclos. E eu digo isso, né, porque eu não estou aqui só para contar histórias dos outros. Eu passei por esses 4 estágios com 2 empresas, uma pequena, que era um coworking, outra que foi essa empresa de tecnologia que cresceu, chegou a um valuation bem interessante. E agora eu estou totalmente focado na consultoria, que está indo agora no estágio 3, mas já vem há 2 anos recebendo propostas de venda, né, que pessoas querem comprar, querem fazer fusão e a gente segura, a gente fala para esperar, porque a gente está justamente no estágio de sair da operação, tracionar, escalar. Então a gente entende que se agora a gente negociar ainda está um pouquinho cedo. Então, por isso até a gente tem feito movimentos que eu te falei aquele dia, que a gente entendeu que a gente está no momento de tracionar porque tem o time, a operação está organizada e tem o produto para fazer acontecer. Então por isso que a gente está fazendo esse movimento. Mas, cara, esse é um pouquinho do ciclo. Hoje, se você me perguntar o que eu fiz para isso acontecer, foi, cara, muito buscar conselheiros, vou dizer aqui, orar, ler a Bíblia, buscar entender com a esposa os caminhos e tomar decisões que foram difíceis, mas não me arrependo. Sou um cara muito mais feliz e hoje consigo estar mais livre para cuidar da minha filha, que é pequenininha, ter uma liberdade de tempo, liberdade geográfica. Hoje eu posso trabalhar em qualquer lugar do país, fora do país. Vou passar agora um tempo fora também do país. Então isso me proporcionou, foi proporcionado porque eu tomei decisões difíceis, mas desapeguei, cara. Desapeguei e tá tudo certo. E segue a vida e cada um cumpre o seu propósito. E hoje eu cumpro o meu, que é ajudar empresários, ajudar negócios, aconselhar pessoas que... Meu maior anseio é fazer com que as pessoas consigam se realizar e não fiquem escravos do seu negócio ou parem em alguma dessas jornadas aqui. Massa. Tesão, cara. Eu acho muito massa histórias, ainda mais histórias assim inspiradoras, né, mano? E que você já notaram que todo cara que vende empresa, mete as milhas, vai para Bahamas. Você vai para Bahamas, Pedrão? Não é Bahamas. Vou abrir uma operação, já abri uma operação fora do país. Vou passar um tempo lá nos Estados Unidos aí com a família. Massa. Estamos bem animados, já está rodando. Vou dar uma força pro sócio de lá e ter um tempo de experiência também bacana. Legal, top. Legal. Pedrão, cara, acho que ficou muito claro, né? Pra galera que tá escutando aí esses 4 passos aí, essa jornada do empreendedor, e para mim faz muito sentido, é o que eu acredito também. Claro que você organizou isso aqui, né? Sim. E trouxe muita clareza mesmo, então, cara, top demais, não esperava nada diferente disso, né? Boa. Mas, cara, a gente também tá com o time apertado, mas eu preciso fazer uma pergunta para você, uma curiosidade. Vai lá. Cara, vocês visitaram aí essa empresa e tal, você falou que é a 3ª geração, é isso? 3ª geração. Cara, o que você acha que os caras fizeram que funcionou tudo isso? Boa. Né? Porque, cara, 3ª geração tem quantos anos a empresa? 75. 75, mano. Então, cara, a consciência dos caras que fundaram lá, como que isso aí foi? O que você acha que foi o sucesso da perpetuidade do negócio? Cara,
vou dizer as duas coisas que, segundo eles, ali foi os principais pilares que sustentou o negócio de pé. Primeiro, valores culturais. Sempre isso foi muito forte. E em toda empresa você caminha, você vê a história, você vai no museu, você vê fotos, você vê eles colocando os valores em primeiro lugar. E eu posso falar aqui, né, no Negócio em Jogo, que os valores deles são princípios cristãos, que favorece a família, favorece as pessoas em primeiro lugar. Um dos valores é alegria no compartilhar. O fundador, quando ele, depois de 10 anos, lançou e anunciou a primeira colheitadeira de café do mundo, os caras estavam todos lá para tirar foto dele, filmar, autografar, não sei o que, né? Ele fala, pera aí, ele pega uma faixa que ele tinha feito, abre, e aí estava escrito na faixa, ninguém cresce sozinho, chamou todos os caras da fábrica que tiraram foto juntos. Porra, cara, esse mérito não é meu. Que então, cara, entendia que ninguém crescia sozinho, entendia que tinha que ter alegria em compartilhar, tinha que trabalhar a inovação, tinha que trabalhar a educação, e eles são muito rigorosos, eles contratam e eles demitem as pessoas por causa dos valores. E aí o presidente do conselho pegou o livro deles e numa reunião lá com a gente, ele falou assim, ó, mais do que o patrimônio, o ativo, a história que a gente tem de valor é esse livro aqui, que eles fizeram um livro com exercícios que eles treinam os seus 4, 5 mil funcionários naquilo, eles têm que se reunir online, cada um comenta, faz a tarefinha e isso consolida. Sempre. Virou uma rotina. Então, cultura de valores ali. Cara, muito legal. E aí, mesmo diante disso, por ser uma empresa familiar, eles passaram muitos perrengues. Mesmo tendo esses valores, chegou um período que a primeira para a segunda geração teve muito desafio, muito conflito, cara, muitos detalhes, todos os empreendedores eram muito para frente, personalidade forte, e teve alguns conflitos familiares que eles acharam que eles iam quebrar. A empresa estava endividada, eles estavam com problemas. Aí, 2 parênteses aqui, importante, eles entenderam que no caso deles, eles precisavam pagar essas dívidas e viver sem dinheiro emprestado. Foi um princípio que eles decidiram seguir e seguem até hoje. Eles não têm nenhum real de terceiro, eles vivem 100% com capital próprio. E a fábrica 4.0 que eles fizeram ali, cara, é muitos milhões, se não bilhões de reais de dinheiro próprio. Caramba. Isso não existe nesse segmento. Mas o segundo pilar que tem a ver com isso eles falam que é Family and Business First. Não é o negócio nem a família, é family and business, juntos, de mão dadas. Eles precisaram entender que a família tinha interesses juntos e eles fizeram um acordo de sócios, um protocolo familiar e sempre tiveram comunicação e buscaram e guerrearam para ter paz. A paz que virou também as letras ali do que eles chamam de a base dos valores deles ali também na companhia, que é sempre a paz em primeiro lugar. Uma empresa que tem paz, que tem valores e que sabe lidar com a família, ela vai sempre prosperar e vai ter unidade. Cara, resumindo, é isso aí. E tá aí o case real, né? Os caras têm o fato ali, né, cara? Pra se inspirar mesmo, cara. Cara, demais, né? Acho que vale a pena falar o nome da empresa, né? Bora. Dados são públicos, a empresa se chama Jacto. Quem procurar é Grupo Jacto, eles têm um GRI, o relatório público, que eles prestam contas para a sociedade. Faturam hoje em média 4,1 bilhões de reais. E é uma indústria, tá, gente? Mas mesmo sendo indústria, eles têm uma margem EBITDA de 40% de lucratividade. Maluco, cara. Indústria, mano. E eles não têm dívida. Cara, que doido, velho. Louco. Esse dia eu tava vendo, cara, a cerimônia. Nossa, muito sinistro, né, muito legal, cara. Cerimônia de transição. Transição de gerações ali, a passagem de bastão, né? Eles muito materializam muito. a passagem de bastão muito sinistro, de arrepiar, né, cara? Muito de arrepiar. Porra, legal mesmo. Esse daí é a honra, né, cara? Honra, a honra, né? Cultura da honra. Cultura da honra. Os caras são muito bons nisso daí. Bom, nosso tempo está no limite, não é, Thiaguinho? As câmeras já estão quase pegando fogo aí, velho. O que aconteceu? Descobriram o que aconteceu ou não? Cara, eu acho que foi uma garrafinha. Acho que foi uma garrafa de água. Pode ser mesmo. Ah, é verdade. Pode ser as garrafas de água, cara. Estouraram? Deu um De gás, assim. Bom, mas isso, Pedrão. Cara, eu acho que hoje, conseguimos trazer uma clareza sinistra pra galera aí. Né? Mais uma vez, gratidão pelo teu tempo, por estar aqui compartilhando conhecimento, alegria em compartilhar, né? Já tá ligado, o cara veio de lá já ligado o que tem que fazer já, né, mano? E sabe que a casa aqui é tua, sempre muito bem-vindo, um prazer receber você aqui.
E me diga, irmão, uma coisa, como que encontra você nas redes sociais, a Wigo, manda Boa. bala aí, como que faz? Então vamos lá, quem desejar fazer perguntas também ou saber mais um pouquinho do meu trabalho, você coloca ali no Instagram, @PedroMuschitz, MUSCHITZ. Você vai ver o meu Instagram, eu falo um pouquinho na minha rede social mais sobre liberdade de tempo, equilíbrio entre saúde, família e trabalho, falo sobre alimentação, esportes e como conciliar isso. E a Wigo Governance, que é WEAGLE, Governance de governança, você vai encontrar assuntos sobre gestão, sobre como você trilhar sua jornada empresarial e vai ter ali mais informações, rios e conteúdos sobre você empreender no Brasil, fora do Brasil, onde for. Cara, os caras são mestres em produzir conteúdo aí nas redes sociais, hein, meu irmão? Os mérito da galera do marketing. Boa. Legal. Isso aí, Pedrão. Então, mais uma vez, gratidão. Né? Gratidão. Eu que agradeço mais uma vez. Show, tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Gratidão a Move Negócios. Que, né, a nossa aceleradora, a nossa patrocinadora, né, que paga o nosso salário, né, Thiaguinho? Paga o nosso cachê aí, né? Gratidão ao Thiaguinho também, que faz o movimento pra gente aí, meu irmão, acelerando tudo que dá, o negócio em jogo. E teremos novidades, né, nos próximos meses, né, Thiaguinho? Vamos deixar pra próxima temporada? Boa. Então Opa. tá bom. Gostando do suspense dos caras. Suspense aí. Tavinho, o arquivo 101, o brabo das câmeras, edição e tudo que dá. Meu irmão, gratidão por estar com a gente, acreditando no nosso projeto, né? Quem não nos segue ainda, Instagram, Negócio em Jogo, todas as plataformas de streaming. Caramba, os caras tão bravos, hein? YouTube. Caramba. Segue a gente lá no YouTube, ativa o sininho, é assim que fala? Ativa o sininho para receber as notificações das novidades e em breve esse episódio vai estar no ar, né, para você assistir novamente. Quem também tá pegando o finalzinho, querer ver lá no começo, tem a data já? Tem, mas não tá na mão agora, né? Não, fica para próxima aí. Em breve a gente vai estar fazendo esse rolê. E também, quem quiser me seguir, quem quiser não, já segue aí já. Quem tá vendo já segue a gente aí, André Castro, CNT também, o @ dá uma moral pra nós lá, né, Boa. Pedrão? Também a gente Bora não seguir. tá no nível do Pedrão, mas falando umas Tá baboseiras louco. lá. Os caras são fortes. Show de bola, gratidão a Deus também, né, por essa oportunidade incrível de estarmos aqui entregando com alegria o que Ele nos agraciou com sabedoria e graça, né? Temos a data? 28 de junho? 28 de junho o episódio vai estar no ar lá, bem bonitinho para vocês desfrutarem disso tudo. Mais alguma coisa, Thiaguinho? Esqueci de algo? Ah, boa. Bom, galera, a gente está fazendo um movimento aí, o Recomeçar, né? Um movimento de empresários aí direcionado para empresários que foram afetados por aquela catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Então, esse movimento vai acontecer no dia 31 de julho, lá no Castelo do Baté, um jantar beneficente para que a gente possa arrecadar fundos e estar abençoando algumas empresas, não só com recursos também financeiro, mas também a gente está fazendo um movimento com mentores, com recursos intelectuais, para que essa galera possa recomeçar de fato seus negócios lá no Rio Grande do Sul, né? Então, se faz sentido para você também, tem o @, né? @ou recomeçar oficial, ou recomeçar oficial, segue a gente lá que a gente vai estar colocando as notícias e todo esse movimento que está acontecendo aí. Mais um café também, nosso apoiador, acredita no nosso projeto aí. Em Muito breve bom. também teremos aqui os fundadores, né? 2 fundadores. Um é o Wilson, né? Mas esperamos todos aqui também. São 4 fundadores, esperamos os 4 isso aí, aqui. deixa Né? Vai vir o comigo. Houston agora, mas logo vem a galera aí também. Alan, Vini, enfim, toda a galera lá. Beleza? Então, galera, tamo junto. Nos vemos em breve. Até o próximo episódio. Valeu.